galerinha, tudo bem com vocês? Eu tô aqui hoje para falar de uma criaturinha que está nos deixando muito preocupados. Por causa dele estamos isolados, sem ver nossos amigos, sem ir para a escola. A vida tá um tédio, fala sério. Já sabem de quem que eu tô falando, né? Sim, dele mesmo, o coronavírus. O coronavírus que está nos incomodando agora é um causador da doença chamada Covid-19, que vem de coronavírus daisiase, ou doença do coronavírus. E por que Covid-19? Porque ele surgiu em 2019. No dia 31 de dezembro de 2019, os primeiros casos de Covid-19 foram identificados na cidade de Wuhan, lá na China. A princípio, a doença era tratada como um tipo de pneumonia. Os primeiros infectados tinham algum tipo de relação com o mercado local, de frutos do mar. Isso levantou a suspeita de que a infecção tinha relação com os animais. Ainda não existe certeza de que, de fato, a transmissão ocorreu de um animal marinho, mas outros bichos entraram na lista de possíveis suspeitos, como cobras e morcegos. A Organização Mundial da Saúde declarou no dia 30 de janeiro deste ano, de 2020, que o surto da doença causado pelo novo coronavírus constitui uma emergência de saúde pública internacional, que é o mais alto nível de alerta dessa organização. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela Organização Mundial da Saúde como uma pandemia. Quer dizer o quê? Que esta doença se espalhou para vários locais do mundo. Ela não está apenas em um local, está em muitos locais do mundo. Então, ela é uma pandemia, tá? O coronavírus é um grupo com alguns tipos de vírus que, até onde se sabe, existem entre nós desde os anos 60. Pois é, esse tipo de vírus já existe há bastante tempo. E o nome coronavírus foi dado a ele porque o seu corpinho se parece com uma coroa. Legal, né? Existem vários tipos de coronavírus. É como se eles fossem da mesma família. Na verdade, os vírus conseguem se adaptar e alguns conseguem migrar de uma espécie de hospedeiro, que é alguém que hospeda, para outra espécie. E este coronavírus de agora, ao que tudo indica, veio dos morcegos. Sim, o coronavírus pulou dos morcegos para a gente. E ele não foi o primeiro. Os vírus que causam febre hemorrágica, por exemplo, pularam de roedores. O vírus da febre amarela pulou de macacos. Os influenza, que causam gripe, pularam de pássaros selvagens para pássaros domesticados e depois para nós. O sarampo pode ter vindo de ovelhas e cabras domesticadas. O HIV-1 pulou na gente a partir de chimpanzés. E os coronavírus podem estar vindo dos morcegos. E especificamente o vírus da Covid-19, ele pulou dos morcegos para um outro mamífero, chamado de pangolim. E depois para nós. Então agora, o que a gente vai fazer? Vamos matar todos os morcegos pangolim? Não, a gente não vai fazer isso. Pelo contrário, vamos respeitar mais o habitat desses animais. Porque as pandemias originárias de zoonoses, que são doenças naturalmente transmitidas entre animais e seres humanos, elas nada mais são do que um reflexo dessas intervenções do homem no meio ambiente. Exatamente. Com a ideia louca de dominar o mundo, nós, seres humanos, invadimos os ambientes nos quais outros seres vivos moram e trazemos problemas sérios de lá. A culpa não é deles, a culpa é nossa. É provável que o contato com a vida silvestre tenha sido um principal causador desses pulos do vírus pra gente. Porque em algumas culturas as pessoas se alimentam de morcegos e têm contato com a saliva e com as fezes deles. Essa teoria faz muito sentido, né? Aliás, ela faz mais sentido do que aquela que diz que tudo começou com alguém que tomou uma sopa de morcego. Uau! Mas a caça desses animais e a introdução deles no mercado para alimentação pode ter contribuído para isso também. Teorias à parte,
O que se sabe é que o novo coronavírus já sofreu diversas mutações. E ele tem uma configuração própria para infectar seres humanos. E a evolução do vírus não para. Para aquela galerinha que curte teorias de conspiração, eu digo, a história de coronavírus foi fabricada em laboratório. Isso aí não tem fundamento científico nenhum. Não é tecnologia, gente, é seleção natural. É isso que está acontecendo, né? E quem é que ele está selecionando? Nós, né? O que ele está fazendo? Alguns podem morrer, e são muitos que estão morrendo, e a gente sabe disso, é por isso que estamos em casa, né? Mas, fato é isso, é biologia, tá? Então, gente, o que acontece é que esses vírus, eles têm uma capacidade gigante de mutação. Quer dizer, ele consegue mudar o código genético dele. E isso permite que ele se reorganize, se adapte a novas condições. E cada forma de coronavírus age de uma maneira diferente na célula. Tá, mas e o que é célula? Bom, vamos começar do começo. Os vírus, eles não pertencem a nenhum reino dos seres vivos. Recapitulando, vamos lá. Os seres vivos são classificados em 5 reinos. Monera, onde estão contidas as bactérias. Fungi, onde estão contidos os fungos. Reino protista, onde estão os protozoários. Reino vegetal, das plantas. E o reino animal, dos animais, onde nós nos incluímos. Sim, para quem ainda não sabe, nós seres humanos somos animais, ok? E o que nos iguala a todos os seres vivos, a todos esses reinos, é o fato de sermos vivos. Tanto é que a gente fala que são os 5 reinos dos seres vivos. Tranquilinho? Bom, então quer dizer o quê? Que nós possuímos um corpo e que o nosso corpo possui sistemas, órgãos, e todo esse sistema, todos esses órgãos são formados por células. Exatamente. Tá, mas e o que o coronavírus tem a ver com isso? Bom, os vírus não são formados por células, mas por pedacinhos de moléculas de DNA ou RNA, que é o material genético que carrega todas as informações que o vírus precisa para se multiplicar dentro da nossa célula. Isso. E esse material é protegido por um envelope de proteína e gordura. Ok. O coronavírus é um vírus de RNA. Isso quer dizer que ele tem uma maior capacidade de sofrer mutações, ou seja, de se modificar. Isso ocorre pois o vírus do DNA, quando aumenta seu número, ele usa enzimas presentes nas células, tá? E essas enzimas podem corrigir alguns erros eventuais. Mas os vírus de RNA, que é o caso deste coronavírus, eles não usam essas enzimas. Eles usam outras que não são capazes de fazer essas correções. Assim, eles não são seres vivos, pois sozinhos e fora da célula, eles não conseguem se multiplicar. Por isso que a gente diz que os vírus são um grupo sem reino, porque eles não são classificados como seres vivos, porque eles não têm célula. Ok? Bom, e esses vírus, aliás, todos os vírus, eles são muito, mas muito menores do que as células, tá? Na cabeça de um alfinete cabem 3 milhões de células e 100 milhões de vírus. É muita diferença. Então, os vírus são muito menores mesmo do que as células. A gente não consegue ver os vírus a olho nu, nem as células. Para ver esses seres microscópicos, utilizamos o microscópio. Para ver as células, podemos usar o microscópio óptico, que é o mais comum, tá? E ele pode ampliar a imagem, em geral, de 100 até 1000 vezes. E revela ali alguns detalhes que a gente não vê a olho nu. No caso dos vírus, tem que ser um tipo específico de microscópio, que é o eletrônico, que ele faz uma ampliação de imagem que pode ir de 5.000 a 500.000, de tão pequeninos que são esses seres. Então, dizemos que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá, como assim? Quer dizer que os vírus precisam obrigatoriamente estar dentro de uma célula para conseguir se multiplicar.
Isso. Assim, os vírus invadem e sequestram as células, obrigam as células a produzir as suas estruturas e assim eles recriam vários deles mesmos. Eles fazem cópias deles mesmos, tá? E acabam por matar aquela célula que eles invadiram. E as suas cópias vão invadir outras células e assim o organismo vai ficando doente, porque suas células começam a ser atacadas por vírus e vão morrendo. No caso do vírus da Covid-19, ele ataca principalmente as células que formam o nosso sistema respiratório. Mas os cientistas estão estudando a hipótese de que a Covid-19 se trata de uma doença hematológica do sangue, podendo afetar qualquer outros órgãos ou sistemas do organismo. Exatamente. O nosso sistema respiratório é composto por vias aéreas superiores e inferiores. Para algumas pessoas, a Covid-19 não passa de uma gripezinha mesmo, porque elas não apresentam sintomas, pois nesses casos, as vias respiratórias superiores conseguem reagir rapidamente e o sistema imunológico destrói o vírus ali mesmo. Mas organismos menos saudáveis, como idosos, crianças e pessoas doentes, não conseguem fazer isso e o vírus consegue chegar no destino final, que são os pulmões. As pessoas que foram infectadas pelo vírus e desenvolvem a Covid-19 apresentam sintomas como tosse seca, febre, cansaço, perda de olfato de paladar, dificuldade para respirar, em casos mais graves pode até matar. E aí tem outros sintomas também. Mas existem aquelas pessoas que são assintomáticas, quer dizer que não tem sintomas, mas tem o vírus, mas não sente. E elas podem transmitir o vírus para outras pessoas, sem saber que tem o vírus. E esse é o problema, tá? Lembrando que pessoas que são completamente saudáveis também podem contrair o coronavírus e desenvolver a Covid-19. Por isso, é importante nos cuidarmos. E por que falam tanto em lavar as mãos com água e sabão? Bom, o vírus da Covid-19 ele é envelopado, ou seja, ele cria uma espécie de envelope ao redor dele mesmo, como se fosse uma cápsula de remédio. E esse envelope ele é feito de um material lipídico, olha que nome bonito, né? Que nada mais é do que gordura. Bom, e a gente sabe que o sabão retira a gordura das coisas, né? Afinal, a gente tá lavando a louça em casa todo dia, né? Pra ajudar. Agora na quarentena, por que a gente lava a louça com detergente ou com sabão? Pra tirar a gordura. Então, se o vírus ele é encapsulado, envelopado com gordura, quando eu lavar a mão, vai sair aquela gordura da minha mão. O vírus vai sair, vai se desmanchar. Bom, por isso que a gente tem que lavar as mãos com água e sabão. E o álcool em gel 70% também elimina o vírus das mãos. Então, se você não puder lavar as mãos com água e sabão, pode usar álcool em gel. Ele substitui, tá? Ou você lava a mão com água e sabão, ou você usa álcool em gel. Não queremos ficar doentes e sentir tudo isso que a Covid causa no nosso corpo, né, gente? Por isso, galerinha, fiquem em casa e lavem as mãos sempre. Se precisarem sair, usem máscara. Cada um com a sua, tá? E não se esqueçam de trocar de roupa, sapato quando chegar em casa, tomar banho, lavar a máscara e cuidado ao descartar o material de consumo. Se a máscara que você usou é descartável, não joga no chão. Cuidado onde você joga, porque alguém pode se contaminar, tá? Enquanto isso, enquanto as aulas não voltam, leiam os seus livros favoritos, joguem os seus jogos prediletos, conversem com os seus familiares, ouçam suas músicas favoritas, dancem, obedeçam os seus pais. Sejam pessoas legais, porque tá todo mundo passando pelo mesmo problema e precisamos ser legais uns com os outros. Quando tudo isso passar, a gente se reencontra, se abraça e se diverte um monte. Mas para isso acontecer, precisamos todos estar vivos e com boa saúde. Até breve, minha gente. Show Covid-19! Aqui não! Eu me cuido, você se cuida, todos nos cuidamos. Vamos passar por isso? Vamos sim! A gente vai conseguir.
Lembrem-se, o vírus nem ser vivo é. Nós vamos vencer ele logo, logo. Por isso, gente, é importante que respeitemos os cientistas que estão tentando descobrir uma cura, uma vacina. E devemos respeitar os profissionais da saúde e valorizar os funcionários da higienização, da limpeza, que estão arriscando suas vidas em hospitais e postos de saúde para cuidar daqueles que o vírus, infelizmente, atingiu. E não podemos esquecer dos profissionais que trabalham nos serviços essenciais, como mercados, delivery, farmácia, recolhimento de resíduos, como os garis e os catadores, né? Eles estão arriscando suas vidas para nós estarmos bem e em casa. Gratidão e saúde para todos eles, cada um na sua casa, tá? Saúde, luz, paz e bem na casa de todos. Um beijo, se cuidem e fiquem em casa.